bendiga. Aplauda a Deus pela vida do Neto. Boa noite, galera. Graças e paz. O tema dessa palavra que eu queria conversar com vocês essa noite é decidindo obedecer. Eu queria saber se sua Bíblia no livro de Jonas, primeiro versículo apenas, primeiro capítulo do 1 ao 3. Eu vou lendo a versão mensagem. Diz bem assim: muito tempo atrás, a mensagem do Eterno veio a Jonas, filho de Amitai, onde vá correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar a sua maldade. Mas Jonas foi para Tarsis em sentido totalmente ao contrário, para fugir do Eterno. Ele desceu no porto de Jope e achou um navio que estava partindo para Tarsis. Comprou passagem e logo embarcou, pois queria ir para longe do Eterno, quando pudesse. Sabe, eu faço uma pergunta para você essa noite. Se você já desobedeceu uma ordem que gerou para você uma consequência assim, dolorosa, sabe, gerou para você uma consequência assim que não foi legal, uma desobediência tua. Sabe, quando eu estava montando esse esforço, Deus me lembrava de algo da minha infância, assim, sabe? Um dia eu estava brincando numa rede, e a brincadeira era de se balançar até a pessoa não aguentar mais e cair da rede. E eu balancei, eu ajudei a balançar, e quando chegou na minha vez, deram uma ordem para parar a brincadeira. Eu falei, não, injusto, eu balancei, agora quando chegar a minha vez de se balançar, vocês querem parar. E eu desobedeci aquela ordem. Foi quando chegou na minha vez, na primeira balançada, eles olharam assim, eu caí de cabeça no chão. Eu caí de cabeça no chão, eu bati essa parte aqui, e a consequência minha foi internado no hospital Paranaguá. Fiquei a noite toda lá por uma desobediência. Então, eu e você, geralmente já tenha passado por essa situação de desobedecer e de colher essa consequência de desobediência. Sabe, na Bíblia, desde o primeiro versículo, você vê que Deus dá uma ordem para Adão: ó Adão, você pode comer livremente de todas as árvores do jardim, mas a do meio do jardim, dessa você não pode comer, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Mas, sabe, parece que o proibido é melhor. Sabe, parece que, tipo assim, você coloca uma criança: ó, não coloca aquele dedo na tomada, porque se você colocar, você vai dar um choque. E a criança vai lá e coloca, só para ver se ela vai dar choque. Ou assim são eu e você. Sabe, mas a consequência de Eva e Adão, expulso do paraíso. Sabe, a mulher de Ló, Deus dá uma ordem: vai, não olhe para trás. Ela vai e olha para trás. A consequência dessa desobediência virou uma estátua de sal. Sabe, só que o pior de tudo, Jonas, 3 dias na barriga de um peixe por desobediência. Sabe, você acha que em tempo de avivamento, seja sincero para mim, dá para ficar perdendo tempo com desobediência? Dá para ficar colhendo o resultado da desobediência? Sabe, mas o que fazer então? O que nós precisamos fazer para isso mudar? Sabe, nós precisamos ter a atitude de obedecer. Porque obediência não é um sentimento que, eu senti de obedecer. Obediência é uma atitude. Obediência, você fala assim: pô, eu vou sair perdendo, cara, porque eu queria fazer agora, mas eu vou obedecer. Obediência, a gente sai perdendo. Obediência é uma renúncia dolorosa. Obediência, você deixa de viver a tua vontade para viver a vontade de Deus. Obediência é um ministro de louvor. Você coloca as músicas: eu quero cantar isso aqui. E Deus fala: não, você vai cantar o que eu quero ouvir.
O cara levanta e fala, estou aqui para obedecer. Isso é obediência. Sabe, mas na Bíblia a gente vê um exemplo claro de obediência. Na Bíblia eu vejo um exemplo claro de obediência. Jesus. Porque se Jesus não obedecesse, não fosse obediente àquilo que Deus mandou ele fazer, nós não estaríamos cantando esse hino hoje que está consumado. Nós não estaríamos cantando. Ou então, a gente vê esse exemplo claro de obediência. Jesus deixa um exemplo muito claro de obediência. Porque obediência é deixar de fazer aquilo que você quer, para fazer aquilo que alguém quer. E esse alguém é Deus. E como o pastor ministrou no domingo passado, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Se Ele falar que não, obedeça. Vai doer? Vai doer naquele momento. Vai doer naquele momento. A obediência ela dói, cara. A obediência é uma renúncia dolorosa. Você acha que não doeu para Jesus obedecer? Imagine. Você acha que não doeu para Jesus obedecer, para morrer por mim, por você? Ou doeu obedecer? Doeu obedecer. Realmente doeu. Só que ele desejava. Ele desejava ser obediente. Ele desejava fazer a vontade do Pai. Ele desejava, não, eu quero fazer a vontade de Deus. E assim são eu e você. Nós precisamos desejar ser obediente. Primeiro, nós temos que ter a atitude de obedecer, mas isso tem que queimar em nosso coração o desejo da obediência. Nós precisamos desejar ardentemente ser obediente. E Jesus, ele desejava, porque ele estava lá. De todas as características de Jesus, uma me chama a atenção. Ele desejava obedecer. Ele desejava fazer a vontade do Pai. Sabe, depois de todas as características que Jesus tinha, essa me chamou a atenção. Ele desejava. Quando ele vai para o monte, ele ora, ele fala bem assim: Deus, se for possível, afasta de mim esse caso, mas que se cumpra a tua vontade. Sabe, ele desejava obedecer. Ele amava, não, eu quero obedecer, eu vim nessa terra, eu vim com um objetivo e eu vou obedecer aquilo que ele me chamou para fazer. Sabe, então, Jesus deixa claro que ele só queria obedecer e ser fiel àquele que enviou. Precisamos ser obedientes àquele que nos chamou. Em tempo de avivamento, não dá para ficar perdendo tempo com desobediência. Sabe, eu acho que não dá para nós ficar colhendo o resultado da desobediência. Não dá. Ou são consequências dolorosas. Você sabe, você já desfrutou disso até aqui. Você já desfrutou muitas consequências da desobediência. Quando você desobedeceu seus pais, quando você desobedece seu líder, uma palavra do discipulado, quando você desobedece seu pastor, você colhe essa consequência. Mas quando a gente desobedece Deus, sabe, a consequência é pior. Porque a gente não tem paz no nosso interior. Pergunta para o pastor Paulinho se ele é feliz. Ele vai dizer que é. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus para vir embora aqui para o proposta de cidade melhor tinha. Mas ele falou, não, eu quero obedecer. Quero ser fiel àquilo que me chamou. Deus vai honrar ele. Assim somos com nós. Mas para nós obedecer, para nós ter essa atitude, ser obediente, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser apaixonados. Nós precisamos ser apaixonados para obedecer. Se Jonas fosse totalmente apaixonado em querer ganhar aquela cidade, ele não ia pegar o navio totalmente ao contrário. Ele não ia. Porque o desejo do coração dele era, não, vamos ganhar aquela cidade. Vamos fazer diferença. Sabe, ele precisava estar, ele tinha que estar apaixonado. E assim somos eu e você. Nós precisamos estar apaixonados. Para nós obedecer, nós precisamos estar apaixonados. Embora nós sabemos que a gente vai sair perdendo, mas a gente vai obedecer. Sabe, Jonas não ia pegar no navio. Ao contrário, se a paixão dele fosse ganhar aquela cidade. Nós precisamos estar com o coração totalmente apaixonado. Obedecer é sair perdendo. Obedecer é deixar de fazer aquilo que você quer. E não dá para ficar colhendo o resultado da sua obediência. Sabe, obedecer é deixar de fazer aquilo que você quer. Sabe, você tem exemplos. Até aqui, até onde você chegou aqui, você já teve uma fase de rebeldia. Não vou pedir para levantar a mão, mas eu acho que todo mundo já passou por essa fase. Só que não dá para ficar sendo rebelde com Deus. Não dá para ficar sendo rebelde com Deus. Hoje eu vou obedecer, amanhã eu não vou.
Se eu quiser, eu obedeço. Se eu não quiser, eu não obedeço. Sabe, imagine se Jesus não topasse obedecer. Imagine se Jesus falasse assim: não vou obedecer. Sabe, mas ele obedeceu. Ele obedeceu, o coração dele estava totalmente voltado para aquelas coisas. O coração dele estava totalmente voltado em me salvar, em salvar você. Sabe, nós precisamos estar apaixonados. Sabe, o teu líder, o teu pastor, são canais de Deus na sua vida. São pessoas que falam palavras de bênção para você. São pessoas que são bocas de Deus na tua vida. É só você obedecer. É só eu e você tomar uma postura de obedecer. Quantas palavras abençoadas nós temos ouvido aí, dias após dia. Sabe, mas parece que às vezes a gente deixa, perdemos o valor, porque está tão fácil, cara. Palavra boa em Tadel, palavra boa em culto domingo, e não, eu acho que não precisa obedecer todas, né? Uma palavra tão boa, cara, sobre oração. A gente já ouviu falar tanto sobre oração, mas a atitude de obedecer é minha, tua. Será que eu vou obedecer? Será que eu vou fazer? No Salmos 25, versículo 7, eu acho legal essa versão que diz bem assim: não me lembres dos pecados e desobediências da minha juventude. Lembra-te de mim conforme o teu infinito amor. Olha que legal. Não me lembres dos pecados e desobediência da minha juventude. Lembra-te de mim conforme o teu infinito amor. Sabe, a gente quando é jovem assim, a gente gosta de desobedecer. A gente gosta de querer fazer joguinho, falar pouco. A gente gosta de ter o nosso tempo de rebeldia, parece. Só que não dá para ficar fazendo isso com Deus. Como eu falei, Deus ele é eterno. Mas a geração que está passando é minha e é tua. E não dá para ficar perdendo tempo colhendo consequências de desobediência nossa. Sabe, então, que nessa noite você possa se arrepender pelas nossas desobediências. Por quantas vezes a gente desobedeceu uma ordem que a gente poderia estar legal e hoje a gente está ainda gastando um tempo colhendo aquela consequência. E nessa noite você possa voltar teu coração para Deus, falar: Deus, eu quero realmente ser apaixonado. Embora eu saia perdendo, embora eu saia prejudicado de algo, eu quero obedecer. Eu quero ser obediente àquilo que o Senhor colocou para mim fazer. Se o Senhor te deu uma célula, seja obediente àquele esboço. Se o Senhor te deu algo no ministério de louvor, no ministério de dança, seja obediente àquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Sabe, porque quando a gente for obediente, você já viu uma criança obediente chegar num ambiente? Uma criança bem educada, ela se destaca. Aquela criança, ela chama atenção. Porque no meio de muitos ela chega: oi, tudo bem? Vai falando com cada um, ela se destaca pela obediência dela. E assim são eu e você. Jovens cristãos se destacarão pela obediência. Se destacarão pela obediência que tem com o Senhor. Porque tem o princípio da obediência zelado nos nossos corações. Sabe, não dá, querido, para ficar perdendo tempo colhendo consequências da desobediência da juventude, da nossa rebeldia. E não ficar fazendo joguinho com Deus, assim, falar: Deus, acho que é pesado demais isso aqui para mim obedecer. Acho que é duro demais isso. Sabe, quando você achar que está pesado demais para você obedecer isso, lembre, será que isso que Deus está pedindo para você obedecer é pior do que morrer numa cruz? Pois Jesus morreu na cruz sem ratear, cara, gritou: está consumado. Para que eu e você tivesse a vida eterna. Deus preferiu dar o Filho dele para não viver longe de mim e de você. Pois nós ainda temos coragem de bater a porta e desobedecer. Nós temos coragem, mas nós somos jovens, temos coragem de desobedecer. Eu acho que não dá para ficar perdendo tempo com desobediência. Não dá.
O versículo 10 de Salmos diz bem assim: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem os preceitos da sua aliança. Sabe, se nós formos obedientes, nosso caminho vai ser diferente. Nosso caminho vai ser diferente. Sabe, tem princípios que a gente só vai viver. Tem coisas na vida com Deus que a gente só vai viver se a gente tiver o princípio da obediência selado no nosso coração. Se a gente só vai viver se o princípio da obediência for um prazer. Se o princípio da obediência for, não, eu estou apaixonado, cara. Porque quando você está apaixonado, cara, Deus, você sabe que Deus te chamou para fazer discípulos. Você sabe disso. Você vai buscar uma pessoa lá no quilômetro 4, cara, para levar uma célula na vida. Porque você está apaixonado, você quer obedecer aquele mandamento que Ele deixou para você fazer. Teu coração está totalmente voltado para aquelas coisas. Sabe? Porque quando você vai observar uma pessoa namorando, se ele namora lá no quilômetro 4 e a namorada dele mora no Berralto, ele é capaz de ir de bicicleta. Foi a gente, às vezes, cara, para obedecer algo que Deus montou para nós obedecer algo que Deus deu para nós fazer, parece que é tão pesado. Para nós obedecer algo que Deus nos chamou, parece outra pesado demais. Está duro demais. Está complicado demais. Eu acho que eu vou largar a célula porque eu não estou conseguindo ser líder. Eu acho que eu vou largar o ministério de louvor porque eu não estou conseguindo parcear com a minha vida, com a minha correria. Sabe, seja obediente àquilo que Deus te entregou. Eu não sei o que Deus tem pedido para você, eu não sei o que Deus tem falado para você, mas eu quero dizer, o desejo do meu coração é que você não fique perdendo tempo colhendo consequências da tua desobediência. É que a nossa geração de jovens aqui na nossa igreja não fique perdendo tempo colhendo consequências da desobediência. Não dá para ficar. Sabe, e quando você achar que está pesado demais, que está complicado demais obedecer, lembre que Jesus obedeceu, apenas obedeceu. Jesus apenas obedeceu. Se entregou naquela cruz por obediência. Então eu acho que nada que Ele me peça, nada que Deus me pedir, vai ser pesado demais comparado àquilo que Jesus fez por mim. Eu acho que nada que Ele te pedir vai ser, nada se compara àquilo que Ele fez por você. Então que nessa noite você saia daqui com uma atitude de obedecer e desejando ardentemente ser uma pessoa obediente. Desejando ardentemente querer fazer a vontade do teu Pai. Querer fazer a vontade daquele que te chamou. E acima de tudo, seja apaixonado. Porque uma pessoa apaixonada, ela não mede esforço. Uma pessoa apaixonada, ela faz o que for preciso. Uma pessoa apaixonada faz o que for para agradar alguém. E se a gente for apaixonado, a gente vai fazer o que for para agradar somente uma pessoa: Deus. Sabe, eu sonho com uma geração de jovens totalmente apaixonados, totalmente obediente, para nós viver o arrependimento na sociedade atual. Sabe, é isso. Deus tem pedido isso, para nós decidir obedecer. Porque a obediência é renúncia. Renúncia é cruz. E a cruz é Jesus. E Jesus é salvação. É isso. É isso, não tem mais nada. Não tem mais nada. Dói. Obedecer dói. Ainda mais os meninos aí, quando o pai fala, não vai jogar bola. Você fala, eu vou, pois tem que obedecer. É dolorido. Pô, parece que ainda mais agora, essa terra do WhatsApp, o pai vai lá e desliga o Wi-Fi, e você fala, pô, mas eu queria ligar, cara. Dói. A obediência gera dor. A obediência gera dor. Só que talvez te impeça de viver uma consequência. A obediência te impede de viver uma consequência.
A desobediência gera consequência, mas a obediência te gera vida. A obediência te gera algo bom, algo prazeroso. Sabe, você vive algo de Deus, a paz no teu interior que ninguém pode dar. Você vive algo precioso da parte de Deus, porque você decidiu obedecer. Mas lembre-se, para obedecer, o teu coração tem que estar totalmente voltado para Deus. O teu coração tem que estar totalmente voltado em fazer a vontade dEle. O teu coração tem que estar totalmente voltado a agradar a Ele. Sabe como nós cantamos aqui? Atrai o meu coração. Sabe, nosso coração tem que ser atraído por Ele. Porque daí a gente vai estar disposto a obedecer. A gente vai estar disposto a fazer o que for. Sem que seja um peso ou sacrifício para Deus, da nossa parte. Mas sim um prazer. Obedecer tem que ser um prazer em nosso coração. A gente tem que obedecer sorrindo, amando, assim, falando, não, eu tenho prazer em obedecer ao Senhor. Eu tenho prazer em fazer a vontade do Senhor. Sabe, eu tenho prazer em ganhar uma pessoa para o Senhor. Sabe, porque quando a gente é obediente, a gente passa por quando a gente está totalmente apaixonado. Como eu falei, se Jonas estivesse totalmente apaixonado, o desejo dele, do coração dele fosse ganhar aquela cidade, ele não pegaria um navio totalmente contrário. Ele não pegaria. Então, o que será que tem sido nossa paixão agora? Será que a gente está na nossa fase da rebeldia com Deus? Será que a gente está escolhendo coisas, princípios para obedecer? Eu obedeço isso aqui, e isso aqui eu acho desnecessário. Eu obedeço isso e eu acho que isso aqui não leva tão em conta. Sabe? Mas a obediência é um grande princípio. A obediência é algo para você viver o melhor de Deus. Como eu falei, é um preço a ser pago doloroso. É um preço a ser pago doloroso, mas que vai te trazer um benefício grandioso. Sabe, um benefício que ninguém vai poder fazer para você. Um benefício que as pessoas vão olhar e vão perguntar: o que esse cara vive? O que está acontecendo na vida dele? Ele vai ser obediente. É a mesma coisa o dízimo. A pessoa é obediente e ela vive o que às vezes uma pessoa não vive. Por quê? Ela é obediente, ela tem fidelidade àquilo que chamou. Sabe, então não dá para ficar perdendo tempo colhendo consequências. Eu acho que aquilo que Deus nos chamou não dá para ficar perdendo tempo com desobediência. Não dá para ficar perdendo tempo sendo desobediente, fazendo joguinho com Deus, escolhendo obedecer algo e obedecer aquilo talvez eu não obedeça. Eu quero que você saia daqui com um pensamento assim: Jesus, Ele topou obedecer tudo. Ele topou ser chicoteado. Ele topou ser cuspido. Ele obedeceu tudo. Ele não negociou nenhum. Ele podia chegar para Deus e falar: Deus, alivia. Será que só morrer na cruz não está bom já? Mas não, ele topou obedecer tudo. A palavra dele era assim: que se cumpra a tua vontade. A palavra de Deus fala bem assim, o texto fala bem assim: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus. Sabe, independente do que você esteja passando, obedeça. Independente da situação que você esteja enfrentando, obedeça. Seja fiel. Ah, mas olha a situação que eu estou enfrentando. Seja fiel. Obedeça. Não negocie. Não negocie princípios da palavra de Deus. Não negocie nada. Apenas obedeça. Seja uma pessoa obediente. E como eu falei, como uma criança se destaca por ser obediente, ser bem educada, que nós, como cristãos, seja destacado por ser uma pessoa obediente ao Senhor. Lá no teu trabalho, lá na tua escola,
Você se destaca por ser um jovem obediente ao Senhor. Sabe que eu e você venha se destacar por ser pessoas obedientes ao Senhor. Por não negociar princípio. Na Bíblia a gente vê alguns exemplos de pessoas desobedientes que desobedeceram e colheram algumas consequências. Mas a gente vê um benefício da obediência que chegou até nós como salvação. Um benefício que chegou até nós como um sangue que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Um benefício que chegou até nós como um nome que está acima de todo nome. Por quê? Por obediência. Sabe, eu queria que você tivesse um tempo de reflexão, que você baixasse a sua cabeça e pensasse nas